Eduardo Bolsonaro fez uma live ontem nas redes dele e tem alguns cortes que estão circulando nas redes e tem essa fala dele que ele admite, entre algumas coisas, que o Trump blefa quando fala em 50%. Olha como que ele coloca. Ele é um imbecil, né? Ele faz as lives achando que. Ele mesmo? Olha só, olha isso aqui. De algumas reuniões, já estive algumas vezes, já algumas boas vezes, junto com o presidente Trump. Se tem uma característica dele que é muito valorizada, é a questão da negociação. Se você for ler os livros do Trump, você vai ver que essa é a conduta normal dele, de estressar a situação para depois ele sentar à mesa numa posição de superioridade. Ele fez isso agora, recentemente, com as questões tarifárias. Ele mesmo está... Só um minuto, para um pouquinho, peraí. Só um minuto, peraí. Ele mesmo está admitindo que o Trump pode estar blefando ou ele mesmo está admitindo que essa tarifa de 50% é péssima e está justificando, é isso? Ele está admitindo que o Trump está blefando. Tu vai ver que ele vai dizer que o Trump joga lá em cima as tarifas para assustar o outro lado e aí quando sentar, baixa a tarifa e sai ganhando. É isso que ele fala aqui. Tá vendo? Quer dizer que pegou mal 50% para os próprios financiadores da extrema-direita no Brasil. E ele está querendo dizer, não é bem assim. O Trump negocia dessa maneira. Ele já está se justificando. Já está, exatamente. Muito interessante. Falta bem pouquinho aqui, falta bem pouquinho, olha só. Bota desde o começo, por favor. Aqui nos Estados Unidos em 100%. Tá, muito interessante, muito interessante. E sentiu que pegou mal. Claro, no mínimo as pessoas foram em cima dele, né? Vamos lá. As reuniões, já estive algumas vezes, já algumas boas vezes, junto com o presidente Trump. Se tem uma característica dele que é muito valorizada, é a questão da negociação. Se você for ler os livros do Trump, você vai ver que essa é a conduta normal dele, de estressar a situação para depois ele sentar à mesa numa posição de superioridade. Ele fez isso agora, recentemente, com as questões tarifárias. Né? Quando você chega e fala, eu vou tarifar o seu país, os seus produtos, que estão entrando aqui nos Estados Unidos em 100%. O chefe de Estado do outro país fica desesperado. Aí o Trump fala, vem aqui, vamos conversar. Aí quando ele vem e se senta para conversar, o que acontece? Você fala para ele, não vai ser 100 não, vai ser só 10%. Aí, do outro lado, o cara até faz, ufa, só 10%. Se desde o começo o Trump falasse que fosse taxar o país dele em 10%, ele ia querer buscar 3%, 5% de taxação. Então, esse daí é o estilo Trump. Eu participei de algumas reuniões. É inacreditável. Ele mesmo já está justificando o Trump, mas principalmente falando com a curriola dele, do dinheiro, os empresários que estão assustados com essa tarifa, dizendo, pessoal, não é bem assim. Querendo passar um pano. Bateu o desespero ali, diga lá. É a habilidade, não é assim, gente, é a habilidade do Trump. Ele faz isso aí porque ele é hábil, ele vai provocar um pânico no Lula e aí ele vai baixar isso aí para 5%, para 6%. Fiquem tranquilos que eu sei o que eu estou fazendo. Fique tranquilo que eu sei o que eu estou fazendo. É isso aí. Então, ele já volta, já mostra que é uma questão de habilidade, já recua, porque, com certeza, ele está sendo financiado por muita gente, não é só pelo papai. Tá? Muita gente tem interesse nisso tudo que ele está fazendo lá. E aí, agora as coisas podem começar a se ajustar e a expectativa, talvez dele, é que não seja confirmada, porque quando a gente analisa as postagens na rede social de toda a extrema-direita ontem, a expectativa deles era que o Lula e o primeiro escalão iam ficar desesperados, acovardados, meu Deus do céu, vamos fazer tudo o que o Trump quer. E eles já perceberam que não é assim. O Lula manteve a fala dele de não tem tutela, manteve a fala dele em relação às big techs, porque na carta do Trump tem nitidamente 2 pontos, né, centrais, a anistia ao Bolsonaro e o freio ao Alexandre de Moraes. O Lula, na manifestação dele, deixa bem claro, aqui as big techs vão ter que se responsabilizar pelos conteúdos que ultrapassam o mínimo razoável, e aqui nós temos instituições em relação ao Bolsonaro, tem lei, e tudo vai ser tocado sem interferência de ninguém. Essa resposta rápida do Lula
com certeza causou neles alguma coisa do tipo, nossa, mas o Trump não bota medo em ninguém. Não, bota medo só em quem é puxa-saco dos Estados Unidos e acha que os Estados Unidos são os líderes do mundo. Quando a gente analisa a carta do Eduardo Bolsonaro, que ele lê naquele vídeo que tu colocaste e que foi analisada na Globo News ontem também, naquela carta dele tem um trechinho que ele diz assim: o Brasil se consolidou como membro da comunidade internacional dos países democráticos liderada pelos Estados Unidos. Então, que liderança é essa? É uma liderança tácita? É alguma coisa feita por osmose? É isso? O Brasil é liderado pelos Estados Unidos na comunidade internacional democrática? Então, é uma puxação de saco e, ao mesmo tempo, uma subserviência de quem quer ser estadunidense. Essa gente não é democrática porcaria nenhuma. Eles querem transformar o Brasil num puxadinho dos Estados Unidos. Encontraram resistência no Lula, encontraram resistência no primeiro escalão do governo Lula, e aí agora eles começam com essa turma do deixa disso, e ele mesmo falando que não, o Trump é hábil, o Trump está blefando. Não é bem assim, gente. Talvez o tiro saia pela culatra, Kiko. Muito bem, é isso aí. Já está saindo pelo recuo do Eduardo. Me manda esse vídeo, por favor, depois. Mando. Já é um sinal de que gente que banca o projeto de poder dele, do pai dele, está se queixando. Estão vendo, repito, nota do agro, nota de outras associações, vai começar a ter problemas também nas indústrias brasileiras, suco de laranja, como disse aí o cara do Luiz Felipe Dávila, comentando na própria Jovem Pan, e certamente que aí, né, o cara tem que explicar o estilo de negociação do Trump. O estilo de negociação do Trump é de mafioso, é de bandido. O Trump é herdeiro, e aí montou um império imobiliário, principalmente tirando casa de pretos pobres no bairro do Queens, lá em Nova York, onde fica a Trump Tower. O Trump ficou rico com negócios com o Estado americano. Ele sempre se dizia um bilionário, a imprensa americana o vendia assim, mas eu vi a matéria no Financial Times de que ele passou a ganhar dinheiro depois com criptomoedas. Mas ele se fez com uma caricatura do negociador americano, com aquele programa lá que ele falava "You're fired", você está demitido, esqueci o nome agora, que o João Dória tentou imitar no Brasil. Nunca foi um sujeito que construiu um império financeiro com base em... todos são feitos à base de sangue de inocentes e à custa de muita pobreza. Mas no caso do Trump é coisa realmente de gangster. Foi assim retratado na Economist, aliás, numa capa muito boa, que ele estava ali andando como se fosse o poderoso chefão, e é assim que ele atua. O Eduardo, que é um capacho, ele é um jagunço de gangue, você tenta responder dessa maneira aí. Todos os auxiliares do Trump atuam como ele, com base no grito. São bullies. Agora, foi-se o tempo em que os países estavam dispostos a ceder diante desse tipo de comportamento do grandão da classe. Até o Zelensky, que é um Zé Mané também, saiu fortalecido depois daquela sessão de humilhação pública no Salão Oval da Casa Branca e conseguiu apoio internacional para ele, inclusive na Europa e internamente, após ser humilhado pelo Trump. Então, ninguém mais acha isso normal, ou mesmo como ferramenta de negociação, algo que vai dar resultado. O Brasil tem um arsenal para retalhar os Estados Unidos, um arsenal econômico que inclui patentes e tributação de multinacionais. Eu vou ler algumas dessas coisas aí que estão na caixa de ferramentas, mas o mapeamento de tudo que está disponível foi elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e meio às tarifas recíprocas anunciadas pelo Trump em 2 de abril, o dia da libertação. Então, já tinha um certo receio de que o Trump fosse dar esse passo, não nesse grau de canalice, mas a diplomacia brasileira, os
responsáveis pelo comércio exterior já estavam mapeando o que poderia acontecer. Não é que o Brasil vai, de fato, aplicar essas medidas retaliatórias, mas é que a existência de um inventário de ações possíveis está aí à disposição se tiver uma escalada ainda protecionista, tá? Essas iniciativas não foram usadas na sequência do Dia da Libertação, porque o Brasil foi tarifado, naquela ocasião, com a alíquota mínima de 10%. Agora mudou para 50%. Bom, aumentar as tarifas sobre esses produtos seria encarecer a própria produção brasileira. Ou, se a preferência fosse por sobretaxa em bens de consumo finais, atingiria produtos americanos em que a participação do Brasil como comprador é muito baixa. Na definição de um integrante da equipe econômica, não faria nem cócegas nas empresas americanas e não funcionaria como elemento de pressão sobre a Casa Branca. O mapeamento feito pelo Ministério sugere como possibilidade mais efetiva a suspensão de patentes em áreas como medicamentos e sementes agrícolas. São setores em que o mercado brasileiro é representativo para companhias dos Estados Unidos, como farmacêuticas, e a ação do governo poderia representar alguma dor de cabeça financeira. Outra área citada é da indústria cinematográfica e musical, incluindo a suspensão de royalties audiovisuais. Também aparece como hipótese a tributação de dividendos remetidos por filiais brasileiras de multinacionais americanas às suas matrizes. Tudo isso, lembram fontes do governo, tem amparo na nova lei de reciprocidade econômica sancionada por Lula em abril. Vê como o Lula foi safo, se preparando para um ataque, ao invés de se preparar de modo a botar o rabinho entre as pernas. Se preparou para a guerra com sabedoria. Leu o Sun Tzu aí. E ficou esperando o inimigo, mas sem fazer o que boa parte também da mídia está falando, que é dar para trás com o BRICS, começar a afagar o Trump. Não, foi seguindo o caminho, mas se preparando aí para uma retaliação. Não foi ainda regulamentada essa lei, mas isso depende apenas de um decreto presidencial que pode ser editado em questão de dias, caso necessário. Se o Lula souber aproveitar o timing, à medida que o Trump vai avançando sobre o Brasil, chega um momento que você declara guerra. Tudo isso guerra comercial, tá? E em meio, claro, à comoção nacional de uma unidade contra o avanço imperialista, contra o avanço da extrema-direita. E aí, essa reunião do governo, que foi feita na quarta-feira ontem para discutir isso, foi para debater uma resposta política a Trump, ainda sem entrar em termos comerciais ou econômicos, mas isso está na manga. Muito interessante que vai se preparando contra esse avanço econômico. Fossem outros tempos, eles nos invadiriam e não teriam nenhum receio em mandar para cá tropas e caças para bombardear o Brasil. Não podem fazer isso. Não tem como fazer isso. Seria o sonho do Trump, fazer o que ele faz no Oriente Médio. Mas fazer contra o Brasil está fora de questão. E é nessa guerra comercial, o Brasil tem condições também de unir o empresariado brasileiro, boa parte dele também simpático ao bolsonarismo, em torno de um projeto nacional da defesa dos negócios das empresas brasileiras, que, aliás, o Lula sempre fez muito bem.